pessoal, muito boa noite. É com alegria e entusiasmo que começamos mais um trabalho, mais uma live do professor Bernardo. Segunda-feira que a gente deseja a todo mundo uma excelente semana, com muita paz, com muita saúde, muita tranquilidade, muitas energias positivas e que nós podemos, portanto, ter essa semana com bastante produtividade e com bastante coisas boas, novidades, oportunidades. É só mentalizarmos positivamente, fazer o bem, que, é claro, as coisas vêm para nós. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado desde já àquele que vai entrar ou aquele que não possa, que a mensagem seja e fique transmitida para vocês. Eu gosto de estar junto, eu gosto de poder contribuir e fazermos uma sociedade mais instruída, uma sociedade que realmente se preocupe com as causas sociais, uma sociedade ativa, protagonista, porque eu gosto muito, gente, dessa frase: juntos nós somos mais fortes. Essa live está começando agora no Facebook do professor Bernardo, uma live rapidinha. Vamos falar de um assunto muito importante e vamos tentar falar de forma objetiva, levando para vocês aquelas informações pontuais sobre esse assunto. É uma live que fica gravada e também ela vai ser colocada lá no nosso canal do YouTube, onde eu peço, tendo um tempinho, digita lá Professor Bernardo no YouTube, você fica à vontade, você vai ver lá um rol de ações que nós fazemos, com temas de relevância social, com indagações, reflexões, apresentação de soluções, de encaminhamento, porque a gente quer e sente que a nossa missão é ajudar as pessoas. E hoje não é diferente. Nós vamos falar de um tema, gente, nesse início de semana, que eu vou confessar que há muito tempo eu tenho vontade de falar sobre ele, mas não encaixou. Finalzinho da semana passada, um grande amigo me procurou e falou o seguinte: professor, como você vem desenvolvendo assuntos na área social e você já tem esse DNA social, por que você não traz uma reflexão, uma análise, uma conversa sobre trabalho infantil? Eu falei, nossa, mas era um assunto que eu já estava querendo tratar. Então, casou. Trabalho infantil, causas e consequências. Você já deve ter ouvido falar deste assunto. Um problema social, um problema estrutural, que convivemos com ele diariamente. Presenciamos um trabalho individual constantemente no dia a dia. Verificamos crianças e adolescentes, por exemplo, em beiras de sinais, vendendo água, vendendo doce, engraxando sapato, trabalhando em outros contextos. Isso é normal? Ou há um problema ali que a gente precisa entender, visualizar, buscar as causas e, consequentemente, buscar as consequências? E uma solução para tentar amenizar. É isso que eu quero conversar com vocês um pouquinho. É isso que eu gostaria de trazer nessa reflexão, que é o trabalho infantil. Pessoal, isso me preocupa muito, porque percebe esse início de fala? É um problema que a gente convive diariamente, a gente vê crianças e adolescentes nessa situação, que me veio na cabeça alguns exemplos que a gente verifica ali fora. Você sabe por que me preocupa? E vamos pensar comigo. Que parece-me que, por vermos sempre, isso tornou algo natural para a sociedade. Isso que é preocupante. Parece-me que isso, eu vou até um pouquinho além, parece-me que essa questão do trabalho infantil, e esses exemplos que eu coloquei há pouco, do engraxate, vendendo refrigerante, vendendo bala, vendendo doce, vendendo água, não é isso que a gente vê diariamente? Parece-me que isso é questão cultural. E acaba sendo uma questão cultural nossa, em aceitarmos, com as devidas proporções, esse fenômeno problemático social que é o trabalho infantil.
E essa questão cultural, se vocês forem parar para analisar, isso é até uma questão histórica. As crianças trabalhando, isso é histórico, isso não é de hoje, não é de ontem para hoje. Se vocês veem antigamente, as crianças, em quase 100%, trabalhavam muito ajudando os pais. Então, essa cultura, ela veio fomentando, sendo estimulada e avançando ao longo da história. Na época do século XVII para o século XVIII, houve um fenômeno muito grande na Europa, que foi o fenômeno do êxodo rural, que as famílias saíam do campo e iam para a cidade, porque estava havendo um boom muito grande da industrialização. É aquele período da chamada Revolução Industrial. Crianças, independente de idade, claro, de um certo aninho para cima, começaram a trabalhar normalmente nos porões, nos chãos de fábrica, junto com os adultos. Então a coisa não é de ontem para hoje. Por isso que eu acho que a história faz com que a sociedade se acostumou com esse tipo de prática de criança trabalhando. Consegue entender essa minha reflexão inicial? No Brasil é a mesma coisa. No Brasil, se você for voltar para a história, você percebe que a questão do trabalho individual, para ser preciso, é desde a época da colonização do nosso país. 1530 para frente, onde via várias e várias crianças negras, crianças indígenas, trabalhando no campo, fazendo serviços domésticos, para ajudar, para complementar a renda ali da família. Então, essa reflexão, que é uma reflexão que eu apresento para vocês inicialmente, uma reflexão, uma análise histórica, talvez ela nos ajude a entender, vamos fechar o raciocínio, por que que hoje é comum nós pararmos o carro, por exemplo, num semáforo, e ver uma criança e entendermos que é um ato normal, entendemos que é uma prática comum, e, de certa maneira, seguimos a nossa vida sem identificar ali ou sem prestar atenção ali que nós estamos diante de um problema social. Essa cultura que a história me responde, e aqui eu dei alguns pontos para que a gente possa entender, fez com que o IBGE, agora em 2017, gente, ou 2018, fizesse uma pesquisa dizendo assim, que em 2017, crianças e adolescentes de 5 até 16 anos, nós tínhamos 1,8 milhões. 1,8 milhões. Não são mil. 1,8 milhões de crianças e adolescentes, que é de 5 a 17 anos, fazendo esse tipo de trabalho infantil. Então, reafirma o professor, e eu tenho esse entendimento, que há uma situação cultural, normal, natural, que estamos nos deparando. Isso é preocupante. Mas para a gente entender esse assunto, vamos avançar comigo um pouquinho? Para a gente compreender esse trabalho individual, gente, primeira coisa nós temos que saber o que é esse trabalho individual. Esse trabalho infantil, perdão. Porque a gente costuma falar sobre assuntos, a gente costuma opinar, eu concordo, eu não concordo, mas fica a dica. Qualquer tipo de opinião, de sugestão que nós formos dar em relação ao tema que for, a primeira coisa nós temos que entender o que é esse assunto, quais são suas causas e quais são as suas consequências. E eu convido vocês a entender o que é um trabalho infantil e, consequentemente, as suas causas e suas consequências. O trabalho infantil, o próprio nome fala, é um trabalho que é exercido por uma criança e um adolescente que não esteja na idade correta de trabalhar. O trabalho infantil é um trabalho, portanto, desenvolvido por uma criança e por um adolescente numa idade abaixo da idade permitida por lei. Professor Bernardo, o que a legislação brasileira trata do trabalho para criança e para adolescente que seja um trabalho legal? Ou seja, a criança e adolescente, do ponto de vista da Constituição Federal, do ponto de vista do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o estatuto que regulamenta os direitos e deveres da criança e do adolescente, pode trabalhar? Essa é a grande pergunta. Pessoal, esquece do nome Professor Bernardo, mas não esquece do que eu vou dizer agora para vocês. Trabalho infantil. Criança e adolescente que exercite uma atividade laboral
desde que seja fora da sua idade permitida por lei. A lei diz o seguinte: até 13 anos de idade, proibido qualquer tipo de trabalho. Bacana? A lei diz o seguinte, letra B. Se tiver entre 14 e 16, pode trabalhar. Porém, você vai trabalhar numa condição de menor aprendiz. O menor aprendiz tem uma lei própria. Você faz um contrato de aprendizagem com ele. Tem o tipo de trabalho que pode ser dado a entre 14 e 16 anos. Tem tipo de trabalho que é dado a ele de acordo com a sua capacidade, com o seu intelecto, com a sua limitação física e psicológica. E de 16 anos em diante, você pode trabalhar desde que não trabalhe em atividade noturna, perniciosa, insalubre e penosa. Porque, caso contrário, você vai estar ferindo a esses de 16 até 18 anos a sua integridade moral, social, psicológica e pode gerar várias consequências que nós vamos mencionar há pouco. Então, me permita rapidinho situar vocês o que a nossa legislação diz. Até 13 anos, proibição total. Bacana? Se estiver trabalhando, é trabalho escravo infantil, proibido, crime. De 14 a 16, pode exercer um tipo de trabalho sim, respeitando a sua limitação, respeitando a sua capacidade, respeitando a sua faixa etária, que é de 14 a 16. Porém, é um trabalho chamado trabalho de aprendiz. Tem uma lei própria que regulamenta isso. Tamo junto? Tá conseguindo entender? De 16 para cima, pode trabalhar. De 16 até completar 18 anos, né, gente? Porque 18 anos já é maior de idade. De 16 até completar 18 anos, ele pode, desde que não seja um trabalho perigoso, noturno, penoso, insalubre. Então, para entender esse trabalho infantil, a primeira coisa é você ter na mente esses tipos de limitações. Porque se aquela criança ou adolescente estiver desenvolvendo um trabalho que não se enquadre nestas situações, você pode parar e observar, opa, isso é um trabalho infantil. Se até 13 anos estiver trabalhando, trabalho infantil. Se de 14 a 16 a pessoa estiver trabalhando não numa situação do contrato de aprendiz, do menor aprendiz, é trabalho infantil. Se dos 16 a beirando os 18 anos estiver trabalhando de forma noturna, insalubre, perniciosa ou penosa, é trabalho infantil. E isso não pode. Sabe por que não pode? Nós temos duas leis que por si só já trava isso. Constituição Federal, no artigo 227, ela proíbe qualquer trabalho infantil. E você sabe quais são as situações que nós estamos dentro. O artigo 2º, 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente veda esse trabalho infantil também. E diz que Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, garante à criança e adolescente o primeiro ponto, direito à educação. Que assim ele vai ter um pleno desenvolvimento. Assim ele vai garantir o exercício de ser um bom cidadão. Assim ele vai ser preparado para o mercado de trabalho. Mas tudo dentro do seu tempo. Tudo dentro da ordem. Ô, professor Bernardo, mas como isso é perfeito, professor? Como isso é bonito? Mas se você for olhar, professor Bernardo, na prática, se você for olhar, professor Bernardo, na real, se a criança e adolescente não for na rua para vender, para ganhar R$10 por dia, todo mundo dentro de casa passa fome. E aí, como que você encara esse problema? É complexo. É um problema. É um problema social, é um problema estrutural que parece-me que as políticas públicas não estão se encontrando entre si. Nós temos que buscar soluções para que a gente possa dar a essas crianças, esses adolescentes que realmente vivem numa situação de vulnerabilidade, algo que lhe dê oportunidades. E mais uma vez eu bato, mais uma vez eu toco. É trabalhar com educação e é trabalhar, claro, por fazer tudo para manter o máximo de igualdade social. É complicado, não é fácil.
quando a gente trata do tema trabalho individual, infantil. Nós vamos colocar agora, pessoal, para vocês verem aí, alguns escritos que nos nossos estudos, entendendo a complexidade do assunto, que não é fácil, uma coisa é você falar na teoria, outra coisa é você enfrentar o problema na prática. Eu não estou me eximindo de ver a realidade, pelo contrário, a gente tem que ver a realidade e atacar de alguma forma. Eu vou colocar aqui para vocês algumas causas que fortemente explicam o porquê desse trabalho infantil. Algumas causas que fortemente nos fazem entender porque uma criança de 12, 13 anos, que você pode ter visto hoje quando parou o seu carro no semáforo, está vendendo bala, está vendendo água, está pedindo para engraxar o seu sapato. Vou pedir ao nosso amigo Anderson aí para colocar na telinha, sai o professor Bernardo e entra essas causas para a gente pensar juntos. Vocês já podem estar vendo aí na tela algumas causas fundamentais que explicam por que as crianças e os adolescentes estão trabalhando em campos, estão trabalhando nas ruas, trabalhando em indústrias, casas de família e outros locais. Vamos ver comigo? O professor Bernardo saiu da tela e eu quero apontar isso para vocês e ver se isso não é a realidade. Primeiro ponto, gente, pobreza e baixa renda. Vai para a rua, menino. Vai vender lá o picolé, vai vender o chuque e volta aqui com X reais para a gente comprar comida para jantar ou para amanhã. Um outro problema que é real e que nos leva realmente a ter como uma causa do trabalho infantil é a baixa escolaridade dos pais. Lembra que eu falei que a questão é cultural? O seu pai pode ter não sido escolarizado e pode ter trabalhado desde pequeno para ajudar a sustentar e entender que isso é algo normal e seguir aquela linha de raciocínio. Se eu fiz, o meu filho também tem que fazer. Eu fui educado dessa forma, o meu filho também tem que ser educado dessa forma. Já é um segundo ponto, né? O Rodrigo Soares, gente, só dá uma paradinha aqui, ele diz, fiz um curso de reciclagem de vigilante e já se passou o prazo deles me entregar o certificado. O que eu poderia fazer? Rodrigo, bacana, obrigado pela pergunta, tá? Eu acho que a primeira coisa... Não, pode deixar, pode deixar. Eu acho que a primeira coisa é você entrar em contato com a organização desse curso de reciclagem e perguntar quais são os motivos de você não ter recebido isso aí. Tá bom? É fundamental que você faça isso, porque esse curso de reciclagem, esse certificado, ele te dá condições de você ter o seu negócio, entrar no mercado de trabalho e começar a mostrar aí todas as suas competências e habilidades. Então, eu acredito que você deve, no primeiro momento, tá, Rodrigo, buscar essa informação junto à organização que organizou esse curso, tá bom? Qualquer coisa, você volte, interage aqui com a gente, que nós estamos aqui para prestar esse serviço de orientação a vocês. E obrigado mesmo pela essa participação. Gente, a baixa escolaridade dos pais. Poxa, é aquela coisa, né? O que o pai fez, o filho faz também. Tá vendo como é aquela questão cultural? Aí, para muitos pais, o filho sair para vender chiclete no semáforo é normal, porque o pai também fez isso quando era pequeno. É complexo, gente, não é fácil. Não é uma live aqui do professor Bernardo que vai resolver isso, não. Mas aqui a gente está tentando, nesses minutinhos, a gente sempre trazer à tona problemas sociais e tentarmos conversar sempre isso. Uma terceira situação, grande quantidade de filhos. Isso é um problema sério. É muito sério. Tem 3, 4, 5 filhos, o pai ganha um salário mínimo por mês, não vai conseguir sustentar. Então é normal ir para a rua. Má qualidade da educação, rapidinho, gente. Busca de mão de obra barata, falta de mão de obra e também a falta de fiscalização. Então, eu acredito que sejam esses aí, nos estudos, os pontos que nós precisamos realmente entender. Anderson, perdão, pode voltar aí. Que são os pontos que é real. Que se você resume todas essas causas que levam ao trabalho infantil, nós podemos apontar 3. 1, tem a ver com pobreza. 2, tem a ver com desigualdade social. E 3, tem a ver com exclusão social.
Tá vendo como é que é um problema social? Tá vendo como é que é um problema estrutural? Que as políticas públicas têm que conversar e têm que se estruturar e buscar soluções? Educação, políticas, projetos sociais, mais uma vez eu bato, para dar oportunidade e favorecer não a exclusão social, mas sim a inclusão social. Dá para a gente amenizar? Dá, mas tem que trabalhar em rede, todo mundo tem que trabalhar junto. Porque se a gente mantiver esse problema aí como algo normal, cultural, não é o meu filho, e a gente seguir em frente, a gente começa a ter consequências. Poxa, a criança e adolescente, ela tem consequências. Ela fica irritada, ela passa a ter problemas de traumas, elas podem ter acidente de trabalho, que muitas já tiveram acidente nesses trabalhos infantis, ela passa a ter problemas de respiratórios, ela passa a ter problemas de lesões. Então, a gente acaba tendo consequências, realmente acaba fomentando essa mão de obra barata, a gente não qualifica aquelas pessoas a ponto de termos que chamar profissionais no futuro de outra localidade e não valorizar o nosso povo. Então, isso acontece em todo e qualquer lugar e a gente precisa tomar muito esse cuidado. Falamos do trabalho infantil, falamos um pouquinho das suas causas, falamos um pouquinho dessas consequências psicológicas e físicas deixadas na criança e no adolescente, porque aí, professor, falo para você, muitas das vezes você vê uma criança ou um adolescente dormindo na sua aula. Não é porque ele não quer aprender. A gente também tem que perceber e ter a empatia de entender o universo de cada um. Não é porque ele não quer aprender, não é porque ele não quer prestar atenção, é porque muitas das vezes o cansaço e os maus tratos de um trabalho gera isso. Pessoal, o trabalho infantil, o que eu quero mencionar e o que eu quero apontar, não significa que nós não devemos dar responsabilidade e obrigações às nossas crianças e adolescentes. Precisa. É até um dever dos pais fazer isso. É até um dever das crianças serem responsabilizadas e saber dos seus deveres. O trabalho infantil, ele não está ligado, muita atenção nessa parte final da nossa live, ele não está ligado a você ensinar o seu filho a arrumar a cama na hora que acorda. É você falar para o seu filho a separar o material escolar. É o seu filho te ajudar, por exemplo, a guardar a roupa dele dentro da gaveta do guarda-roupa. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Essas questões do dia a dia. É você já ensinar o seu filho a ter obrigações de limpar, por exemplo, comer, eu lavo o prato, lavo o copo. Essas coisas do dia a dia, que é normal, que é natural, que você já tem que dar essa conscientização e essa responsabilidade. Isso não tem nada a ver com o trabalho infantil. Entenda o ambiente de um trabalho infantil que eu falei há pouco com vocês, que é um ambiente que constantemente está colocando aquela criança e aquele adolescente à mercê de violências, exploração sexual, aliciamento ao tráfico de drogas e qualquer outro tipo de violência. O que nós queremos não é impedir que a criança assuma a sua responsabilidade, o que ela precisa, e começa dentro de casa e também na escola. Lembra aquela união que a gente fala família e escola ao mesmo tempo? O que nós estamos levantando e refletindo e fazendo com que a sociedade não encare esse problema como algo cultural, histórico, normal e natural, é trabalhar com políticas públicas para tirar esse trabalho escravo, pernicioso, infantil, nesse contexto que eu falei para vocês. É um tema complexo, é um tema que a gente sabe que tem posicionamentos diferentes, mas as políticas públicas devem ser feitas com diálogo, com empatia, com aceitando diversidades, mas decidindo juntos, porque juntos somos mais fortes. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção, pela participação, pela contribuição, e o objetivo nosso é trazermos sempre, sempre e sempre, assuntos de cunho educacional, de cunho social, porque isso é o que gira o nosso dia a dia. Participe, vá lá no canal do YouTube do Professor Bernardo, elogie, critique, mande sugestões, que a gente faz isso, como eu sempre falei, para você e para sua família, em prol de uma sociedade ativa. Juntos, somos mais fortes. Obrigado, gente. Uma excelente semana para todo mundo. Tchau, tchau.